Você está no Duas Saídas! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast da família basqueteira brasileira em ritmo de carnaval. Para você que já está ouvindo no pós-carnaval, estamos gravando no dia 4, a 54ª edição do podcast Duas Saídas. Comigo, Fábio Toledo e o líder do bloquinho dos trabalhadores do carnaval, Lucas Guanais. Ah, bom. Chegou na parte de trabalhadores, porque esse carnaval foi de muito plantão. Não fui pra folia, infelizmente. Mas estamos no podcast, vamos que vamos. Já deixa o seu like, já compartilha, vamos lá! Vamos começar o podcast Duas Saídas hoje, Guanais. Já trazendo um fato histórico que aconteceu aí na última semana, foi no dia 1º de março, quando se completou aí 100 anos de história de um dos pioneiros, dá para se dizer assim, um dos primeiros grandes nomes do basquete brasileiro, o Zeni de Azevedo, mais conhecido como Algodão, Ele que chegaria, a marca centenária se estivesse vivo, mas nasceu no dia 1º de março de 1925. Sempre legal, ter essas marcas redondas, chegando ao centenário de Algodão, um dos grandes nomes do basquete brasileiro, um dos grandes nomes do basquete do Flamengo, Guané? De fato, Fábio, e ele inclusive foi homenageado pelo Flamengo na partida contra o Pato Basquete, que foi um dia antes, foi um dia 28 de fevereiro. O Flamengo, jogando no Rio de Janeiro, aproveitou ali tinha um patch no uniforme, depois teve homenagem no intervalo ao Algodão. Muito legal essa iniciativa. Algodão que talvez tenha sido aí o primeiro grande nome do basquete brasileiro, se é que dá para colocar dessa maneira. E não só pelo Flamengo, mas foi onde ele mais se destacou, porque ele também foi o cara do Brasil, da seleção brasileira, em algumas das nossas primeiras campanhas e grandes campanhas internacionais. Ele esteve presente, por exemplo, na medalha de prata que o Brasil venceu no Mundial, disputado em 1954, depois foi ouro em 1959, aí já não disputou 63, mas foi quem deu o start ali naquela campanha vitoriosa, foi 2 vezes medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos, histórias que contamos aqui no Duas Saídas, no nosso projeto Basquete Brasileiro Olímpico, em que retratamos todas as participações do basquete masculino nas Olimpíadas. Um episódio por edição, então procurem aí no YouTube, no Spotify, vocês vão encontrar. A gente conta um pouco dessa trajetória do Algodão, mas em clubes de fato, O Flamengo foi ali a casa do nosso primeiro astro, se é que dá pra colocar assim. E ele jogou com muita gente boa também naquela época, Porque não era uma geração de um cara só. No próprio Flamengo, por exemplo, jogou com outros atletas que também serviram como base da seleção brasileira ali no final da década de 30, década de 40 também, como, por exemplo, o Godinho, o Alfredo da Mota, o Zé Mário, entre vários outros, que jogaram principalmente no basquete do Rio de Janeiro, que era muito poderoso, e também pela seleção. Foi treinado pelo Canella, talvez o maior treinador do basquete masculino brasileiro, pelo menos em longevidade, um dos maiores personagens, A gente fala bastante isso com também. Muita história. Então, muito boa essa lembrança do Flamengo, legal que a gente está tendo a oportunidade de falar também. E é isso, a gente tem que sempre retratar as histórias desses nomes, até porque o basquete ainda tem uma questão que é ainda pior, não só o basquete, mas quase todos os olímpicos, que nessa época a gente já tinha alguns registros, a gente tinha mais registros do futebol já nessa época. Se você for pegar equipes, jogadores da década de 40, 50, claro que muita coisa se perdeu, até do Pelé se perdeu, mas a gente hoje tem muito mais registros do que de outros esportes. O Algodão mesmo é um que a gente praticamente não tem registros dele jogando. As únicas maneiras que a gente tem de relembrar essa história, além do que a imprensa falava na época, é realmente homenageando, é realmente relembrando, colocando o nome dele para rodar de novo, o nome dele na mídia, em mostrar para essas novas audiências um pouco da nossa história também. Muito interessante, muito importante essa lembrança do Algodão. E na seleção, ele fez a estreia dele em 48, quando ele tinha 23 anos. Chama atenção, nessa
trajetória dele na seleção, claro, né, dele ter jogado com grandes jogadores e ter feito meio que feito parte de uma transição que aconteceu, né, da seleção ali final dos anos 40, né, que já tinha ali esse destaque internacional, né, conquistando a primeira medalha de bronze ali em 48, mas depois, né, num processo de transição para a chamada geração de ouro, ali na era de ouro do basquete brasileiro, né, com o pessoal ali que foi campeão mundial, né, em 59. Né, ele já chega ali 10 anos depois da medalha de bronze em 48, ele chega já como um veterano, né, da equipe ali e uma referência para os jogadores que estavam ali, né, como o próprio Vladimir Marques, que a gente já falou bastante, o Amauri, né, que recentemente, né, veio a falecer. A seleção ali tinha ele como uma das referências, justamente, né, por conta desse histórico, né, e que ele seria meio que o nome que contribuiu, assim, né, para a nova geração, aquela geração que brilhou ali nos anos 60, né, fim dos anos 50 e começo dos anos 60, a aparecer, né, justamente com ele sendo ali uma referência. Sim, de fato. E inclusive eu falei final da década de 30, começo de 40, era o contrário, né? Era 40 e 50 em diante. Ele não jogou na adolescência ali, né? Não jogou, não foi tão precoce assim. Mas você até falou, né? Ele estreou aos 23 anos em 1948 e já logo foi para Londres ganhar a medalha de bronze dos Jogos Olímpicos, mas ele até poderia ter jogado antes, né? Ele tinha idade para jogar antes, só que as competições antes disso não estavam muito bem desenvolvidas, né? Vale lembrar que tivemos aí este hiato de 1936 até 1948 sem Jogos Olímpicos por causa da Segunda Guerra, né? As edições de 40 e 44 não aconteceram. O Campeonato Mundial de Basquete só foi ser criado em 1950. O primeiro foi na Argentina, o segundo foi no Brasil. As primeiras edições, inclusive, foram na América do Sul. Só foi para a Europa em 1970, né? Quando foi lá para a Iugoslávia, onde hoje é a Eslovênia. Mas ele até poderia ter estreado um pouco antes, né? Se o cenário internacional tivesse mais estável. Mas ainda assim foi uma trajetória muito grande e muito vitoriosa, justamente fazendo essa transição que você falou. Então, Zenide Azevedo, o algodão, 100 anos, dia 1º de março. E vamos nessa, vamos falar de brasileiros pelo mundo, mas vamos falar de brasileiros pela Espanha, Guanais. Porque umas edições a gente já tem chamado a atenção, né, a quantidade de brasileiros que estão disputando aí o basquete espanhol, seja na Liga ACB, mas principalmente, né, nas divisões de acesso, né, na segunda divisão ali, na Leb Ouro, na quarta divisão, né, no caso também do Matias Alessanco. E tivemos boas atuações de brasileiros em todas essas divisões, viu, Guanais? Tivemos grandes atuações, Fábio, então já prepara sua paella aí e vamos que vamos. Começando então uma paella com feijão preto. Bela mistura. Começando então pela Liga ACB, né? Vamos pela primeira divisão. Tivemos o Marcelinho Huertas pelo Tenerife, jogando por 26 minutos e fazendo 21 pontos, Fábio. Além de 4 rebotes, 5 assistências, partida muito completa do nosso Marcelinho Huertas. Aí já na Leb Ouro, na segunda divisão, no Real Betis, tivemos aí sim a grande atuação da semana pro Brasil na Espanha, que foi o Vitor Benite pelo Betis, que fez 30 pontos em 30 minutos, Fábio, na vitória do Real Betis nesta semana. Oi, diga. É 1 ponto por minuto. 1 ponto por minuto. Antes de ontem, foi no domingo de carnaval, ele meteu essa folia lá na Espanha, o Vitor Benite. Mas quem também... o Petrovic já tá de olho, hein? Tá de olho. O CBB também fez alguns posts exaltando. É aquilo que a gente falou no último episódio, né? Provavelmente ele vai ser bem necessário ainda, bem útil pra AmeriCup. Deve ser um nome presente nos jogos na Nicarágua, ali em agosto. Mas isso a gente vai saber mais pra frente. Também na Leb Ouro, Fábio, tivemos o Caio Pacheco, outro que tá jogando muito bem lá pelo Tizona Burgos. Fez 20 pontos, 9 assistências em 32 minutos na derrota,
pro Ourense. Derrota por um pontinho só, mas ele jogou bem demais. Já na quarta divisão, falar dos nossos jovens agora. Pelo Real Betis B, o Matias Alessanco fez ali um duplo-duplo de 11 pontos, 11 rebotes, num jogo terrível do Real Betis. Né? Perdeu ali por 82-45, mas o Matias foi um dos grandes nomes do Brasil. João Gluck pelo Múrcia, também o time B do Múrcia, né? Quase um duplo-duplo, 19 pontos, 9 rebotes na vitória do Múrcia. Também tivemos o Pedrinho Martins, né, pelo Torrejón, 13 pontos, 7 assistências, também um jogo bem completo. Lucas Martins com 10 pontos, 3 rebotes, 3 assistências. Bastante gente lá no Brasil com boas atuações na semana, Fábio. E lembrando, claro, né, sempre dando os créditos e agradecimento para a galera do Tabela de Ferro, que faz uma compilação muito boa do desempenho dos brasileiros ao longo da semana. Pois é, né? E do basquete feminino, destacar duas exibições. A Damires, que segue jogando muita bola lá no Botas, né, da Turquia, contra o Galatasaray, perdeu o time dela por 80-67, mas ela teve 15 pontos, pegou 5 rebotes em 30 minutos de jogo. Outro destaque também, a Babi, né, Babi Souza, pelo Esgueira de Portugal, fez 18 pontos, pegou 17 rebotes, também tem chamado a atenção a Bárbara Souza lá no basquete português. Também tivemos um grande jogo, indo agora para a Liga Adriática, tivemos um grande jogo da nossa Tainá Silva, né? Fez um duplo-duplo de 25 pontos e 11 rebotes pelo Celje da Eslovênia. Quem também joga pela mesma equipe, né? A Letícia Soares, quase um duplo-duplo, 8 pontos e 10 rebotes na vitória contra o Podgorica. São dois nomes, além dos que você já mencionou, que devem voltar à pauta logo mais aqui no nosso podcast, Fábio. Eu só senti falta do time da pizzaria dessa semana. O cheirinho de pizza não veio. Aliás, a Tainá tá fazendo grandes exibições, né? Antes desse jogo, ela tinha feito 31 pontos na Liga Eslovena, também, né, roubado a cena na vitória do Celje também. Tá muito bem. Mais uma vez a Tainá Silva. Dá pra dizer que é talvez aí a nossa melhor ala, que assim, que disputa a LBF, né, com certa regularidade. E continuando ali nos Balcãs, né, falar um pouquinho de Túlio da Silva, que fez um duplo-duplo pela Liga do Kosovo, né? Ele que se transferiu para lá recentemente, jogou por 23 minutos, fez 12 pontos e 10 rebotes, uma atuação também de destaque do Túlio. Já na Grécia, o Gabriel Jaú teve um jogo bem... pouca minutagem, né? Não dá para falar que foi um jogo discreto, porque quando ele teve em quadra ele foi bem, mas teve pouca minutagem na Liga Grega, na vitória do Colossus, fato raro na temporada, o Colossus ganhar um jogo. Ele atuou por 8 minutos apenas, fez 7 pontos, 2 rebotes, deu um roubo de bola. Então, assim, enquanto esteve em quadra, contribuiu, mas foi um volume, uma minutagem bem pequena para o nosso pivô. E claro, na Liga Adriática, Iago Matheus jogou por 27 minutos na vitória do Estrela Vermelha, fez 3 pontos, pegou 6 rebotes e deu 6 assistências, Fábio. Vamos dar sequência agora ao Duas Saídas, falando de LBF, porque vai começar, viu, Guanais? Dia 8 de março tá aí, que é no sábado agora, né? Abertura da Liga de Basquete Feminino, com 2 partidas acontecendo, né, já no sábado, Corinthians e São José às 11 da manhã no Vladimir Marques, e Blumenau enfrentando o Maringá no Galegão às 6 da tarde. E depois a rodada, né, ela segue aí até o dia 11, com SESI e Campinas, Sampaio e Cerrado, Santo André e Ourinhos. Esses são os primeiros jogos aí, né, na sequência. Depois tem a estreia do Mesquita também, né? E por aí vai. Mas, conforme prometido, né, na última edição, vamos trazer aqui um balanço, né? Uma expectativa, né, Guanais, para o início da Liga de Basquete Feminino. Vamos aqui também apresentar, né, as equipes um pouco mais profundidade, né? Até porque as equipes que ainda não tinham feito anúncios estão fazendo, né?
Claro. Porque começa daqui a pouco, né? Justamente. Mas vamos nessa. Vale sempre destacar que depois, no meio da temporada, as coisas mudam um pouco, com contratações vindas de fora. Vamos até falar disso mais pra frente. Mas vamos nessa com a apresentação das equipes, começando pelo atual campeão da LBF, o SESI Araraquara, que nessa temporada vai ser comandado pelo Fábio Apolinário. Tem aí as armadoras Mayla, Débora Costa, a Sossô e a Tainá Silva. Só que a outra Tainá Silva, não é aquela que a gente acabou de falar, não. É a jogadora mais jovem aí, presente aí da equipe do SESI Araraquara. Nas alas tem Jaqueline, Bianés, Júlia, Bianca e Ana Júlia. E as pivôs, a Manu de Oliveira, Vitória Marcelino, a Evelyn, né, que estava na equipe do Santo André. Acho que a principal contratação até aqui do SESI Araraquara é a Evelyn. A Isabela, a Clara Pestilho, que estava no Catanduva, a Maria Clara, também vinda do Catanduva, e a Alexia. Só falta falar Alexa aí, começa a falar Alexia. Escuta sem fone aí, gente. O Fábio tem um negocinho pra testar aqui. A Alexia. Deu pra ver que pra uma equipe que frequentemente brigava pelo título e venceu vários deles, inclusive, nas últimas temporadas, é um elenco dessa vez que vem sem tanto peso, né? Claro, ainda é um grande time, um dos melhores da LBF, a gente vai falar isso daqui a pouco, mas não tem mais todo aquele favoritismo e a gente vai falar do Sampaio mais pra frente, mas já adiantando que é o grande elenco dessa edição, não me parece o suficiente para brigar com o Sampaio, né, Fábio? E assim, a grande conquista do SESI Araraquara é a manutenção de boa parte do elenco, né? Débora Costa, Sossô, Mayla, a Manu de Oliveira, Vitória Marcelino. O problema é que tivemos aí o encerramento das atividades do Ituano e teve atleta que saiu do Ituano e foi reforçar outra equipe. O próprio SESI Araraquara perdeu 2 nomes por enquanto aí, né? A Aline Moura ainda não tem um futuro definido, por exemplo, mas a Letícia Josefino vai reforçar o Sampaio, né? Então o time perdeu aí alguns nomes por enquanto. O grande conquista da equipe foi manter uma parte considerável do elenco, mas fica faltando, né? Porque as outras equipes cresceram, né? Teve essa evolução. Eu não vejo o SESI, pelo menos até aqui, nessa janela pré-LBF, eu não vejo uma evolução, né? Na equipe, é uma equipe que vem com título, né? É isso. Não é nem que... Assim, teve seus reveses, mas todo mundo melhorou, né? E o SESI parece que ficou um pouco andando de lado nessa temporada. Bora falar de Blumenau aí na ordem alfabética. Como eu mencionei já em outras edições, Blumenau teve certa dificuldade aí para montar o elenco, né? Teve redução de verba aí por conta do fim da parceria com o patrocinador Master, mas trouxe aí um elenco, né? Temos um elenco para a disputa da LBF aí. Ótimo. Com as armadoras Maite Ramires, vinda do São José, né? Da base joseense, a Vicky, Manu Malta, vinda do Campinas, Amandinha e Ashley Gonçalves. Nas alas, tem a dupla vinda do Mesquita, Emily e Rayane. Tem a Letícia Lopes, a Rafinha e a Letícia Reckenbach. E as pivôs, a Sil, a Melissa, vinda do Santo André, e a Pétula, time do técnico André Soares. Time que perdeu muitos nomes, né, Guanais? Se você pensar na temporada passada, tinha a Glenda ali como talvez um grande nome da equipe e agora, até por conta das questões financeiras, acho que vale muito mais a permanência do projeto de Blumenau na LBF do que outra coisa. É isso. Realmente o Blumenau ficou muito, muito perto de fechar. Nós até mencionamos ao término da temporada passada como até teve uma certa mobilização nas redes sociais, né, de chamar a atenção do que estava acontecendo lá, da perda do patrocínio. Não foi nenhum problema, assim, foi do jogo, perdeu o patrocínio e o time ficou ameaçado, né? Ainda bem que conseguiu se manter para esse ano, claro que o nível cai, as pretensões do time são outras na temporada, mas que seja
um ano aí de reestruturação. Várias equipes passam por isso, no feminino, no masculino, né? Alguns anos ali embaixo até conseguir se reestruturar. Que seja o caminho de Blumenau ali em 2025, Fábio, porque é uma praça importante e é um time que já fez campanhas interessantes, com bons nomes também, que seja ali um período apenas de baixa, pelo menos em tese, né? A gente nunca sabe até a bola subir, mas que seja em tese ali um período de baixa apenas em 2025. Possibilidade para muitas jovens. É um time que tem ali a Sil como a grande veterana da equipe e muitas jovens aí podendo ter a oportunidade, né, de jogar a LBF. E seguindo aqui, vamos falar do Campinas, o Unimed Campinas, que tem aí a armadora veterana Babi Honório, junto com a Agostina Marim, armadora argentina, vinda aí do Aguada, a Júlia Leti, que estava no Ponta Grossa, né, essas 3 armadoras da equipe do Campinas. Nas alas, a Lua e a Luana, né, a Luana defendeu a equipe já do Campinas do Paulista, estava no Sampaio, e a Carolzinha, que estava no Ourinhos, né, disputando aí, se eu não me engano, estava no Paulista, né, já disputando por Ourinhos. E as pivôs, Isa Sangali, Aline, além da dupla que veio do Catanduva, Fernanda Sena e Bianca, time do técnico Bernardo dos Santos, Guanais. Gostou desse time aí? Tem uns nomes interessantes aqui, hein, Fábio? A permanência da Isa Sangali, tem a própria Babi Honório, muito experiente. Eu tô curioso para ver a Agostina. São alguns nomes que devem compor a base do time, né? Deve ser quem a gente vai mais ver em quadra, ter mais tempo de jogo. E aí, a partir disso, eu acho que o Campinas pode dar bastante trabalho. Eu tô curioso pra ver a Luana nesse time, né? Se ela tendo espaço, né? Porque, assim, o Sampaio, ela chegou na metade da temporada passada, né? No Sampaio. Era difícil, né? Um elenco muito forte, né? Do Sampaio. Ela teve boas exibições ali, mas não tinha um protagonismo, né? Que ela talvez possa ter nesse time do Unimed Campinas, junto com outras grandes jogadoras, né? A Isa, a Babi Honório. Pelo menos o quinteto, assim, eu acho bem interessante. E aí a gente até falou antes, né, da gravação aqui, a importância dos quintetos principais, né, da LBF, porque muitas jogadoras atuam os 40 minutos, né, ficam os 40 minutos em quadro, principalmente as pivôs. E é um time que acho que pode trazer um pouco isso, né, um quinteto muito forte aí e muito utilizado ao longo das partidas. É isso, vamos ver, né, se o elenco aumenta ao longo da temporada. A gente sempre ressalta, é algo que acontece com praticamente todos os times, e aí a gente pode ter uma redistribuição de forças, talvez, mas eu gosto de alguns desses nomes do Campinas, sim. Vamos pro Cerrado. O Cerrado ainda anuncia, né, o seu elenco, já tá na quase da véspera aqui, o Cerrado resolveu anunciar os nomes. Mas temos aqui já parte considerável já anunciada, até porque, segundo até informações, né, da imprensa local, né, de Brasília, o time vai ser composto aí por pelo menos 5 nomes do Sub-23, né, da categoria de base aí do Cerrado, né? Então, das contratações, acredito que já está quase todo mundo anunciado. As armadoras Maju Souza, que defendeu Ourinhos nas categorias de base, e a Tita, que estava no São José. Nas alas, a Leila, do Ituano, aí o Cerrado aproveitando aí o espólio do Ituano, né, Guanais, com a Leila, e também está prestes a anunciar a Joyce Coelho, é uma jogadora também com muita rodagem, né, dentro do basquete nacional. Confesso que eu não sei onde estava jogando a Joyce, está com 31 anos, mas tem passagem pela seleção brasileira, né, disputou o Campeonato Mundial já pela seleção, defendeu várias equipes também na LBF. Vai ser aí também uma aquisição interessante para o Cerrado, né, para a competição, né, essa estreia do Cerrado na LBF. E as pivôs, a Lê Lisboa, que estava no Ituano, né, na última temporada, a Dri, a jovem aí que defendeu o Corinthians na última edição, a Zazá, jogadora que veio da base do Ourinhos também, junto, assim como a Maju, e a Isa Andrade, outro nome também experiente, de muitas LBFs, que estava na equipe do César Araraquara,
na última temporada, assim, meio que como quinta opção ali daquele garrafão formidável, né, do César Araraquara. Acho que não era nem quinta, era sexta opção, mas assim, um nome que tende a ganhar espaço também no time do Cerrado e que tem esses nomes interessantes, né, Guanais? Nomes de referência já para uma novidade, né, no campeonato. Aí o time do jovem técnico, Alain Monteiro. Pois é, o Cerrado é uma equipe que preza pelo trabalho de base, né? Tem muitos projetos sociais no Distrito Federal como um todo, não apenas em Brasília, mas nas cidades satélites também, e que chega melhor do que eu esperava, porque vale lembrar que o Cerrado estava com uma equipe no NBB, no masculino, até o ano passado, e se licenciou, né? Não está disputando 24-25 por questões financeiras, né? Porque viu que não ia dar conta, e agora abre um time profissional feminino, e já chega bem potente, né? Já chega ali com... brigar por título não seria o caso, mas como você disse, com alguns nomes de muito destaque no cenário nacional. Então acho que pode ser uma temporada para Cerrado acima, pelo menos do que eu imaginava quando o time anunciou que iria montar uma equipe para a LBF, que iria participar da Liga de Basquete Feminino também. Achei interessante, né? Talvez ali para um meio de tabela, quem sabe, se der tudo certo, brigar por um G4. Acho que é um cenário plausível para essa equipe do Cerrado. Pode montar um quinteto bom, né? Assim como Campinas. A Leila tem uma qualidade aí no arremesso de fora. Lê Lisboa teve exibições dominantes na última temporada. Vamos ver também como vai ficar aí a definição entre a Isa, a Adri ali, né? Como a pivô principal ali da equipe. Mas eu acredito que tem tudo para ser um time difícil de enfrentar, viu? O time do Cerrado. E falando em times difíceis de enfrentar, outro que vai ser complicado é o Corinthians, viu? Corinthians foi ao mercado, reformulou o seu elenco e tem aí na armação a Alana, vinda do Sampaio, a Beatriz, vinda do Santo André, e a Nazinha, que defendeu Campinas. Nas alas, dupla vinda do Santo André, Tássia e Yasmin, além da veterana Ariadna. E as pivôs, Licinara, vinda do Campinas, Milena, do Blumenau, e a Mari Dias, que permanece aí para a próxima temporada. O time do Cristiano Cedra, na sua segunda edição, na segunda participação na LBF, vejo eu, Guanais, com um elenco bem equilibrado, viu? Com forças na armação, na ala, entre as pivôs, um time bem interessante. Muito interessante, Fábio, um time que, assim, como você disse, né, perdeu ali seus principais nomes, né, Tainá Paixão e Clarissa, principalmente, das que jogaram na temporada passada, mas, poxa, você traz uma Alana para reforçar no lugar, né, então, a Licinara também, então, é de fato uma equipe que deve brigar por mais do que na última temporada. O Corinthians tem ali um projeto recente, né, no cenário profissional feminino. No ano passado ficou com uma campanha negativa, né, de 9 vitórias e 11 derrotas, mas teve seus bons momentos e acredito que deve subir um pouco de patamar para essa temporada. É um elenco bem interessante que montou o Timão. E a gente tá no C, vamos descer agora, né, o alfabeto, porque não temos times com letra D, com letra E, com F, G, H, I, J, K, soletrando, L. Chegamos no M. Opa! Paramos a roleta no M com o Maringá, outra atração da temporada, que tem aí na armação, até aqui, né, dos nomes confirmados, a Duda Altran, do Mesquita, e a Sampaio. Nas alas, Tainá, Jana Nonato e Lex. Pivôs, a Jenny Moura, a Taiviana, Lorena, Mavi e Renata Filipim, time do técnico Rafael de Oliveira. Dos principais nomes aí contratados para o Maringá, a Jennifer Moura, que estava no Blumenau, a Taiviana, também nome de fundo de rotação ali do César Araraquara, Lorena, mesma coisa ali no time do Ituano, e a Duda Altran, né, nome de... Essas um pouco mais de espaço ali de rotação no time do Mesquita,
Mas assim, um time, uma novidade, né, na temporada, que vai dar espaço para atletas que não tinham tanto espaço, né, na LBF, Guanais. É isso, vai tentar montar um elenco, né, com aquelas que eram subutilizadas nas suas equipes anteriores. O Maringá, ao lado de Cerrado e Ourinho, são as equipes estreantes na LBF em 2025. Mas diferente do Cerrado, que a gente falou há pouco, o Maringá está com um time um pouco mais modesto, pelo menos no peso dos nomes a partir do retrospecto, né, das estatísticas dos anos anteriores no desempenho desses atletas em quadra. Mas dessa mistura a gente já viu algumas equipes montando estratégias parecidas, né? A gente acaba redescobrindo alguns talentos quando esse tipo de coisa acontece e você dá espaço, dá tempo de quadra para esses nomes que, às vezes por concorrência muito alta, por lesão ou por outros fatores, acabam não tendo tanto espaço em temporadas anteriores. Vamos ver qual vai ser o resultado dessa estratégia adotada pelo Maringá. É uma estratégia que, de certa forma, é um pouco arriscada, porque você faz muitas apostas, mas alguma pode vingar, né? Alguma coisa pode vingar, pode sair daí, mas é um time da metade de baixo da tabela, aparentemente, né? E um time que muitas vezes faz essas apostas, né, e que vinga, alguns jogadores conseguem vingar, é o que a gente vai falar agora, né? O Sodier Mesquita, que para essa edição tem aí um dos principais nomes, penso eu, a armadora, né, a Mayra Caicedo, colombiana, tem a Isa Arnone, que veio do Campinas, a Nelly Rapalo, hondurenha, que estava jogando no Real Estelí, além da Bruna. Nas alas, a Letícia Prudente, do Santo André, também em busca de espaço, a Sussu e a Esther, jogadoras da base do Mesquita. E as pivôs, Brenda Barros, Amanda da Silva, Isa Costa, a Thay Miranda, que estava no Campinas, a Lara, que veio do São José, e a Tamara, né, o time do técnico Rafael Zaremba. Vale lembrar que na temporada passada, o Mesquita começou muito mal. Mas aí no meio do ano chegou a Tainá, o time aprumou um pouco, pegou até vaga nos playoffs, só que já não era suficiente, né? A classificação ficou muito abaixo ali na 8ª posição e o Sodier acabou cruzando com o Sampaio, e aí não teve jeito, né? Acabou caindo logo na primeira fase dos playoffs. Nessa temporada, o time que começa a LBF também não é dos mais atrativos, ainda mais se a gente for comparar com alguns dos seus principais concorrentes. O negócio para a Sodier seria tentar não ter um início tão abaixo, né? Para quem sabe, com alguma contratação aí de meio de ano, retomar ou melhorar o ritmo igual foi ano passado, mas terminar numa posição acima de 8º, porque senão vai cruzar provavelmente de novo com o Sampaio, e é um cenário que o Sodier já viu que não é próspero. Aí é difícil, né? O grande problema vai ser justamente quem substituirá, né? Tainá Silva, quem substituirá a Maiara, que também era um grande nome dos últimos anos aí do time de Mesquita. Claro, a Prudente, né? A Letícia Prudente vai ganhar um pouco mais de espaço aí, vinda do Santo André, mas eu acho que para essa formação inicial vai exigir muito mais aí da Mayra Caicedo e das pivôs, né? A Brenda, principalmente, a da Silva, né, que tem um pouco mais ali de experiência. Eu acho que tem alguma coisa faltando, e aquela expectativa, né, de quando a Tainá voltar o time vai melhorar, por enquanto não existe ainda, né? Então vai ser justamente essa necessidade aí do mercado de meio de temporada. Exato. Senão o cenário não é tão animador pro Sodier nesse ano, não. E agora outra novidade da temporada, né, é o Ourinhos. Ourinhos que foi aproveitar outro espólio, Guanais, o espólio do Catanduva e um pouquinho do Ituano também. Tem na armação a Thaísa, vinda do Catanduva, a Mari Albiero, vinda do Ituano, a Gabi Parro, que estava no Catanduva também, e a Maísa Marçal, de Ponta Grossa. Nas alas, a Lara Pietra, a Jeane, que estava no César Araquara. As pivôs, Ju Ribeiro, vinda do Santo André, Maria Carolina, vinda do Blumenau, Cauane, que estava no Sampaio, a Diane, a G. Carey, que defendeu Ponta Grossa na última temporada, e a Maria Clara, o time do técnico Márcio Pereira. Um bom time, Guanais, um quinteto
considerável até, né? Com a Thaís ali na armação, tendo pivôs de qualidade, pelo menos 3 dá pra usar aí uma rotação pesada, né? A Ju Ribeiro, Maria Carolina e a Cauane. A Gi Carey também teve boas exibições por Ponta Grossa na última temporada. Enfim, um time bem interessante aí, principalmente na armação e no garrafão. Considerando que é mais uma das equipes que estreiam na temporada da LBF agora em 2025. Mas é aquilo, né? Quando você pega um espólio de Catanduva, Ponta Grossa, você não pode esperar tanta coisa, mas ainda assim parece promissor. Né? Veja só. Dá pra dizer que trouxe o grande nome do Catanduva nos últimos anos, né? Exato, eu ia pra esse lado mesmo. Então, talvez possa até fazer uma campanha legal nessa estreia de Ourinhos pela Liga de Basquete Feminino, dessa agremiação, né, do Ourinhos, pela Liga de Basquete Feminino. É uma cidade muito tradicional na modalidade, com uma torcida que enchia ginásio. Vamos ver agora como é que vai ser, né, nessa retomada no mais alto nível. Torcer para que dê tudo certo, é um polo muito importante do basquete brasileiro. Agora a gente chega na letra S, com as últimas equipes aí, né, pra apresentar. Começando pelo Sampaio, é o nosso já considerado favorito ao título, e que tem aí na armação a Laís, remanescente da última temporada, Tainá Paixão, disputou a última LBF pelo Corinthians e o último Paulista pelo Ituano, a Maria Delgado, que estava jogando na Europa, a Maria Delgado, que é colombiana, e a Karina, também ali na armação. Nas alas, Kaká, Tainá Silva, a própria, essa é de verdade, né? Que tá jogando no CL da Eslovênia. A Carol Ribeiro, vinda do São José. E a Poliana, uma jovem aí da equipe do Sampaio. As pivôs, Sassá, Gabi Guimarães, do Ituano, atual MVP. Vai ter, né, a Isabela Jordan, a cubana, que tá jogando no Benfica. Isso já para segunda parte, né? Assim como a Tainá Silva, né? Vai chegar já na segunda parte da competição. Assim como também a Letícia Josefino, né? Contratação que está jogando na Eslovênia. Tem a Gabrielen, vinda do Ourinhos, além da Duda e da Edivânia, time do técnico Davi Pelosini. Difícil brigar, mas fica essa questão, né? De como vai ser o primeiro turno do Sampaio. Acredito que ainda com várias ausências, né, que chegarão ao longo da competição, ainda assim desponta para liderar desde o começo, né? E depois que chegar todo mundo, então nem se fala. Eu acho que a gente já vem falando do Sampaio há vários episódios. A equipe que foi primeiro para o mercado, montou o elenco mais competitivo, o elenco mais caro até da SLBF e vem para papar esse título, né? Acho que qualquer coisa além disso seria uma zebra. Eu concordo. Por enquanto, tá bem complicado de superar o Sampaio. E até pensando, das jogadoras que não estão jogando aqui. Acho que a Maria Delgado também vai entrar depois. Vai ter, então, um time com Laís, Tainá Paixão, Kaká, Carol Ribeiro, Sassá, Gabi Guimarães e Gabrielen. Já tem mais de 5 jogadoras nessas que eu citei. Então, ainda assim, é um time de qualidade. Pode até não... O que eu acho difícil, que não fique na primeira colocação mesmo sem essas jogadoras, viu? Porque o garrafão com Sassá e Gabi Guimarães, que outra equipe vai ter? Não é pesado demais, né? É bem difícil, né? E aí você tem 2 jogadoras de qualidade na armação ali, que podem jogar juntas, inclusive. 3, na verdade, né? Porque Kaká, Tainá e Laís. Então, é de fato um time que chega com um quinteto muito forte, como a gente estava falando nessa relação dos quintetos na LBF, e que pro segundo turno, playoffs, a tendência é vir mais forte ainda, né? Então, realmente, é por isso que a gente considera, né, o Sampaio como favorito aí, disparado até aqui, para a conquista da LBF nessa temporada. Vamos para os nossos 2 últimos agora, Guanais. Chegou o momento do Santos, né, da LBF, começando pelo Santo André, que tem as armadoras Marcela Prandi, Izinha e Raíssa. As alas, a veterana Ineides Casanova, vinda do Campinas, a Brenda Bleidão, do Ituano, e a Ana Parra. As pivôs, Letícia Dias, Giovana, Letícia Brandão,
Mariana Tavares, essa inclusive, né, abre parênteses para ela, atleta de caminhada aí no 3x3, mas também já jogou por Ourinhos, por Mesquita, e até jogou rugby, viu, Ganés? Jogou rugby, jogou na Seleção Brasileira de Rugby, a Mariana Tavares, pivô do Santo André. Terminando aí com a Naomi, time do técnico Rafael Choco. O Santo André tradicionalmente disputa a LBF com uma equipe bem jovem, né? E nesse ano não foge a regra, só que com a adição principalmente da Casa Nova, né? Que é uma das principais jogadoras da competição e pode dar um peso muito grande para esse elenco jovem, né? Para esse plantel bem jovem do Santo André. Na última temporada, a equipe até foi bem, né? Chegou ali a ficar na 4ª posição na fase regular, só que perdeu para o Campinas nas quartas, então caiu cedo nos playoffs, embora tenha sido uma série bem disputada. Vamos ver se com um pouco mais de experiência, né, atletas já aí um pouco mais velhas, apesar de que o elenco é consideravelmente diferente em relação ao último ano, né, se consegue ter um pouco mais de consistência no mata-mata. Mas eu acho que é mais um bom time do Santo André, montado para 2025, embora bem diferente do ano passado. De fato, perdeu muitas referências, né? Tássia e Yasmin, né, 2 jogadoras foram muito bem nas alas. A Evelyn e a Ju Ribeiro, perdeu praticamente seu quinteto principal, né? Então, de fato um novo Santo André para essa temporada, para essa LBF. Vamos ver como vai ser o comportamento. A Casa Nova vem de um excelente Campeonato Paulista pelo Campinas, que ela foi a principal pontuadora do campeonato. Teve um ótimo aproveitamento nas bolas de 3 pontos. Mas vai ser o suficiente? A Bleidão vai conseguir? Ela é mais uma desse cenário, né, de atletas que vão em busca de mais espaço. A Brenda Bleidão vai ter essa oportunidade? O Garrafão, para mim, é o principal questionamento para essa equipe, porque perdeu 2 referências. Vamos ver como que vai ser agora com novas atletas aí, né, reforçando o elenco. Então, é um time que, para mim, ainda tem muitas dúvidas. Sim. Como vai ser o potencial do Santo André nessa LBF. É isso. Vamos ver, mas montou ali, trouxe alguns nomes que podem funcionar também, né? E para encerrar, Guanais, tem o São José. São José que, acho que mudou o patamar, hein? Na armação, Manu Rios, que estava no Ponta Grossa. Tem a Ana Júlia, que defendeu o Mesquita. A Isabelle e a Ana Beatriz. Nas alas, Gi Souza, a Luísa Domiciano. Maiara, que defendeu o Mesquita, né, na última LBF. Jennifer Munhoz, atleta experiente colombiana, né, que estava jogando em Deportes de Antioquia. A Suelen Alexandra Eggers e Sara Martins, jogadoras aí vindas da base, né, do time joseense. E as pivôs até aqui, né, confirmadas, a Lau Isaías e a Ju Souza, né, um time que ganha um pouco de rodagem, né, com atletas com mais experiência. Manu Rios, uma ótima contratação aí, levando em conta o que jogou na última edição da LBF. Em muitos jogos do Ponta Grossa carregou o time nas costas. A Maiara, como já mencionei, de algumas boas temporadas pelo Mesquita. Jennifer Munhoz é uma questão aí, né? Se vai ser uma jogadora importante, né? Uma jogadora que tem essa característica aí dos arremessos de fora. E principalmente a Ju Souza, né? Ver o desenvolvimento, a evolução dela depois de ter sido aí uma das melhores pivôs da última temporada. Time bem legal, né? Do Leandro Leal, do São José. Time bem legal, Fábio, bem legal. Subiu muito de patamar, pelo menos em tese, novamente, né? O São José, que na última temporada foi mal, ficou fora dos playoffs, 4 vitórias e 16 derrotas, aproveitamento só de 20%. E agora traz nomes de peso, né? Traz nomes que permitem o São José sonhar com o G4, por que não? Eu gosto bastante desse elenco, é um elenco numeroso também, que não deve se apoiar só no quinteto, né? Deve ter nomes interessantes vindo do banco também. Boas expectativas para essa equipe do São José, que vamos lá, né? Tá ali com... É uma cidade, inclusive, que tá com um potencial esportivo, pelo menos do meio da década passada para cá, muito grande, né? Com
basquete feminino surgindo bem, times de vôlei, a futsal também tá lá, e claro, o basquete masculino já há mais tempo. Então, os esportes olímpicos em São José estão indo muito bem, e agora o basquete feminino subindo de nível dentro do cenário nacional. E é até interessante, né, porque são 11 equipes, né, então há uma possibilidade, né, de ser uma briga muito grande pelo G4. Sim. Né, dependendo aí se o equilíbrio acontecer aí entre 3, 4 equipes, é bem interessante isso. Temporada passada foi um pouco parecido, né, com Blumenau, Santo André ali brigando, né, em determinado momento Corinthians. Teve um pouco esse cenário e talvez isso possa acontecer. Porque assim, aí já até um pouco rematando, né, o assunto LBF, temos aí um time lá em cima, né, o Sampaio, com o elenco que tem no momento, sempre vale ressaltar isso. E aí, né, uma segunda prateleira um pouco ainda indefinida, né, Guanais? Com o César Araquara com as manutenções que fez, o Unimed Campinas, né, também com um quinteto de qualidade, o Cerrado podendo aparecer aí, talvez, né, com os nomes de referência que trouxe, mas você tem também o São José com esse crescimento, o Corinthians, né, com um elenco de qualidade. Então você tem uma indefinição ali na segunda prateleira, né, para ver principalmente o G4, né, que define inclusive os times para a disputa da Copa LBF, né, no meio da temporada, vantagem nos playoffs. E eu acho que essa disputa pelo G4 vai ser bem interessante aí entre essas equipes. Realmente, e principalmente, né, como que essa hierarquia, essa prateleira de forças vai ficar com os reforços de meio de ano, né? Isso. E obrigado pela deixa, viu? Porque Isso até parece que a gente faz um podcast há 10 anos, né? Vamos falar de alguns nomes que ainda estão no mercado, que eu resgatei aí um pouco da última edição, né, que tiveram alguma participação, né, nos últimos anos aí, e que podem pintar ainda na LBF, principalmente na segunda etapa, né, do campeonato. Temos aí, por exemplo, armadoras disponíveis no mercado por enquanto, né, pelo que se sabe. A Joyce, que defendeu o Ituano na última temporada, uma das melhores armadoras da última temporada. Pra mim foi, se não a melhor, a segunda melhor, né, junto ali com a Babi. Tá jogando na Albânia nessa período aí de temporada europeia, jogando no Partizani da Albânia. Outra armadora, né, que também apareceu bem na última edição e já muito conhecida na LBF, a argentina Meli Greter. Tá jogando na Espanha, né, no Gran Canária, né, mas que pode pintar. Disputou pelo Blumenau, né, na última temporada. Outra armadora também é a Nath Burian, que defendeu o Catanduva, né, na última edição. Foi titular em muitas partidas, ou parte importante da rotação do Catanduva, né? Então aí a Nath Burian também é outra possibilidade, né, para as equipes aí ficarem de olho. E que, pelo que eu vi, não tá nenhum time, pelo menos aqui do cenário principal, né? Nas alas tem a Nani, que defendeu o São José, né, na última temporada, nome já muito conhecido, né, dentro do basquete, embora jovem, né, já chamando muita atenção na sua carreira. Tá jogando em Portugal, é uma das atletas aí presentes no basquete português e que tenha feito algumas boas exibições, viu? Vale ficar de olho, e as equipes podem de fato procurar a Nani aí para reforçar, né, o seu elenco pro restante da temporada. Outra que tá sem time por enquanto no mercado, e nem na Europa, inclusive, é a Paty, que tava no Ituano. Vale ficar de olho também, jogadora com experiência, defendeu o Sampaio também, né, outras equipes aí na LBF, e que pode ser um reforço para as alas. Rafa Monteiro tá defendendo o Benfica, fazendo boas exibições, exibições sólidas, regulares dentro do Benfica. Defendeu o Sampaio, se eu não me engano, né, e em outras edições, né, participou por outras equipes. Vale ficar de olho. E aí tem um sonho um pouco mais distante, mas que, quem sabe, a Ramona, né, no basquete da Rússia, que vez ou outra também aparece na LBF. Vamos ver se
esse ano pinta aí, Isa, Ramona. E as pivôs, né? Algumas equipes necessitando, né, de alguns nomes de referência. Tem a Glenda, que disputou por Blumenau na última temporada, mas você tem história por Santo André também. Tá jogando no basquete de Portugal. A Clarissa dos Santos, que estava no Corinthians, foi recentemente anunciada, né, no Benfica de Portugal, e que também é outra atleta com qualidade, que apresentou um ótimo basquete na última temporada. A Babi Souza está também se destacando em Portugal e reforçou Catanduva, né, na última edição. A Monique, do União Esportiva, também aí de Portugal, né, pode pintar aí no cenário nacional novamente. Além, é claro, acho que um dos grandes nomes aí que está no mercado, não ter sido anunciado ainda em nenhum outro lugar, a Aline Moura, tá jogando na Bulgária, é um nome de muita qualidade aí pro Garrafão também. Então, assim, tem muitos nomes, né? Muitas possibilidades, muitas atletas aí que no segundo semestre, no segundo turno da LBF, já pensando em playoffs, pode aparecer já com ritmo de jogo e tudo mais. São nomes bem interessantes que podem pintar aí na Liga de Basquete Feminino. Com certeza, né? E claro, tem outros ainda, né? Os times podem trazer estrangeiras, né? Que a gente não mencionou, porque sim, obviamente a gente não vai falar. Mas a gente sempre ressalta, a LBF é uma liga que tradicionalmente tem muitas chegadas na reta final do turno, né? Do segundo turno, ali no começo do segundo turno ou até no final do segundo turno, já visando playoffs. Muito mais, por exemplo, a gente sabe que a nossa audiência aqui é majoritariamente masculina, que acompanha mais NBB e tal, muito mais do que no NBB. Muito, mas NBB não muda quase nada, né? A LBF muda bastante, né? Tem vários acréscimos, então é muito importante ficar de olho nesses nomes aí que o Fábio citou e, claro, nas estrangeiras possíveis que podem chegar também a partir ali do final do primeiro turno. E para arrematar aqui a LBF, Guanais, outra novidade que foi anunciada pela Liga é a disputa do Jogo das Estrelas, né, que vai acontecer no dia 22 de junho no Pacaembu. Foi esse o anúncio, entre as novidades aí para a temporada. Esse a gente não estava sabendo, né? E aí o Jogo das Estrelas vai acontecer no dia 22 de junho no Pacaembu. É isso, o ginásio do Pacaembu é um ginásio que não é tão grande, ele cabe, acho que são 3.000 pessoas, fica, claro, ao lado, ali no mesmo complexo do estádio do Pacaembu, não vou falar Arena, aquela empresa argentina lá, agora não, e é um estádio bem antigo, já passou por algumas reformas, confesso que eu nunca fui, porque ele foi bem subutilizado nos últimos anos, então, quem sabe não pode ser uma oportunidade para conhecer também, né? Para quem não é de São Paulo, o Pacaembu é muito bem localizado, embora não tenha metrô perto, tem muito ônibus, mas é um estádio bem fácil de chegar, assim, tá bem perto da Avenida Paulista, bem perto também ali seria o começo da Zona Oeste de São Paulo, então é um lugar fácil de ir, é um lugar que para quem quer ir de carro, na frente tem um estacionamento enorme, na Praça Charles Miller, então seria muito legal que lotasse, né? Seria muito legal que a campanha fosse bem feita para que desse público, aproveitando que não é um ginásio assim tão grande, né? Você não tá querendo lotar o Ibirapuera, você não tá querendo lotar ou nem o Vladimir Marques, tá lotando Pacaembu, ali no meio da cidade, 3.000 pessoas e tal, acho que meio da cidade, né? Não é onde tem mais gente na cidade, né? Que é a Zona Leste, mas acredito que pode ser uma grande oportunidade para a LBF se for bem trabalhado esse Jogo das Estrelas. Pelo palco, principalmente, por ser em São Paulo, acho que poderia dar muito certo. Vamos ver como é que vai ser feita essa promoção, esse trabalho aí para o Jogo das Estrelas, Fábio. Eu acho que vai precisar muito, viu? Porque a LBF ela é muito... O retrospecto não ajuda, né? E a LBF é muito diluída, né? E em São Paulo mesmo não tem, assim... É diferente, por exemplo, do NBB, que se você tem algumas equipes, né, na competição... Na LBF é uma só, né? É o Corinthians. E aí você vai ter ali próximo Santo André, São José, vamos afastar um pouco mais aí. Não, né? mas então, Campinas, mas tem que ser público casual, né? Jogo das Estrelas é meio isso.
é público casual, tem que chamar gente, não dá pra ficar só na dependência de torcedores. Eu entendo que esse problema, entre aspas, né, de só ter o Corinthians, faz com que, em tese, menos pessoas acompanhem o campeonato. A gente vê no NBB que, na prática, também, se não for bem trabalhado, não faz muita diferença, né, ter mais time. Mas eu acho que precisa mais de um público mais casual mesmo pra esse evento, pensando só no Jogo das Estrelas. Então, até porque a torcida do Corinthians no basquete não é digna de nota. A gente fala isso há tempos, né? Como é defasado, os públicos são minúsculos no Flamir Marques. Eu penso mais no público casual mesmo, por ser ainda um dos primeiros eventos no Pacaembu, né? Que teve algumas coisas no futebol, com o estádio ainda em término de construção. Então, é um polo histórico da cidade, é um ponto muito importante da cidade, que eu acho que pode ser utilizado nesse cenário, sabe? Tipo, venha ver o ginásio do Pacaembu, revitalizado, já conhece também, de alguma maneira, o estádio também reformado, porque é um polo turístico daqui, ainda é onde está, por exemplo, o Museu do Futebol, tem alguns equipamentos públicos esportivos também, ali no complexo do Pacaembu. Então, é mais nessa linha que eu falo. E, de quebra, levando gente pro basquete feminino. Vamos ver como vai ser essa campanha da LBF aí pra promover, de fato, o Jogo das Estrelas, que merece muito, né? Merece ter esse espaço. E também, Fábio, só reforçando, né? O campeonato que começa agora no dia 8 de março, como a gente falou há vários minutos atrás, terá 100% das partidas transmitidas. E eu acho legal a gente reforçar aqui os parceiros de mídia, né? Os veículos que vão transmitir. Teremos a TV Brasil, né, na televisão aberta, a ESPN na TV fechada, e na internet teremos o UOL, o Globo Esporte, EPTV com os jogos do Campinas, o portal Emirante.com e o Live Basketball BR. Então, 100% dos jogos transmitidos, Fábio, dá para acompanhar de quase todas as maneiras esse campeonato. Claro, os jogos da TV Brasil, da ESPN, não ficam salvos, né? Alguns, acho que é do GE que também não fica, né? Mas tem vários jogos em YouTube, em outras plataformas que acabam, você pode assistir depois e é muito importante que você tenha essa disponibilidade, embora a audiência, a gente saiba, ainda tenha sérios problemas, mas ter essa disponibilidade é muito importante também. Para assistir depois, para ficar salvo, para a gente poder rever também o que precisar. E na sequência, agora a gente continua em algo que vai acontecer em 8 de março, Guanais. Além da estreia da LBF, tem a fase de mata-mata, as quartas de final da Basketball Champions League Américas, a nossa BCLA, que vai ter aí nas quartas de final, já aí do dia 8, 2 partidas, né? Instituto de Córdoba e Minas, Quinça e Franca. Vamos falar um pouco desses 2 jogos, aí depois, lógico, né? A partida do Flamengo que vai acontecer no dia 9, domingo, contra o Paisas. As 3 partidas, inclusive, né? Com os brasileiros jogando fora. O Minas enfrentando o Instituto em Córdoba, o Franca enfrentando o Quinça em Santiago del Estero e o Flamengo enfrentando o Paisas em Medellín. Vamos começar então, Fábio, pelo SESI Franca, que enfrenta o atual campeão, né? O Quimsa de Santiago del Estero, na Argentina. O Quimsa que recentemente anunciou o retorno dele, Fábio. O cara do Quimsa, Brandon Robinson, né? Olha. Sempre lá teremos provavelmente o Brandon Robinson enfrentando os brasileiros novamente. E vai ser importante, porque o Quimsa quase ficou de fora, Fábio, dessa fase mata-mata da BCLA. O time passou no grupo do Minas, era Minas, Quimsa e o Clube Biguá, do Uruguai, passou com 2 vitórias e 4 derrotas e perdeu o jogo para Biguá, perdeu todos para o Minas, depois ganhou do Biguá os 2 jogos finais, mas ainda assim, partidas bem disputadas. Um Quimsa que sofreu aí ao longo da temporada na Champions, que está ali na 6ª posição do Campeonato Argentino,
campanha de 13 vitórias e 10 derrotas, e que não vem com aquele poderio que a gente acostumou nas temporadas anteriores do Kimmich, mas ainda assim é um grande time, é um time que tem nomes muito importantes ainda, é um time que você tem Nico Romano, que você tem Tavario Miller, que você tem, aí já Brucino e Basebi, que podem não ser super estrelas, mas que estão aí com muita experiência em competições internacionais, sempre enfrentam times brasileiros. O Agustin Pérez também é um time perigoso, que não está na melhor fase dos últimos anos, mas é um time perigoso. Só que o SESI Franca, Fábio, tá no melhor momento do ano, né? Lucas Dias tá jogando demais, Jorginho tá jogando muito bem também, David Jackson voltou aí depois de algumas ausências, voltou bem nessa semana pelo NBB. O Franca tá voltando a ser aquele SESI Franca que a gente estava acostumado, tá crescendo na hora certa da temporada e vai ter 2 jogos em casa, né? Até 2 jogos, melhor dizendo, né? Se precisar do terceiro jogo, o terceiro vai ser em Franca. E eu vejo bem favorito para passar pelo Kimmich, que é o atual campeão, tem o Brandon Robinson, é perigoso, mas eu vejo o Franca com mais perigo ainda, né? Com mais potência ainda nesse momento do ano. Tem o melhor time, né? É lógico que os próprios argentinos, alguns argentinos do Quinça são bons, né? Como você mesmo mencionou. O Brandon Robinson a gente já conhece muito bem. É um cara que pode carregar na pontuação assim, de uma maneira absurda, né? Mas aquela coisa, o Franca vivendo o seu melhor momento na temporada tem condição aí de passar. E tem um outro ponto, né? O time que vem de uma temporada que já teve um fracasso ali, né? Do Champions League Américas. Então, parte do elenco já tá meio que... Já sabe esse cenário, né? Então, acredito que não vai fazer feio, né? Até porque na temporada passada ele era mais favorito ainda, né? Enfrentava ali o Hebraica Maccabi e tudo mais, né? O Quinça é um time com mais história, né, no cenário internacional, é atual campeão, então acho que tem uma atenção maior do que tinha na última temporada, e o time vendo melhor, eu acho que ele vai entrar com mais ligado, né, nessa série. Então eu vejo que o Franca tem essa condição, sim. O Franca de março de 24, de 25, eu acho que está num momento mais interessante do que o Franca de março de 24. Né? Sim. Então, é por isso que eu coloco esse favoritismo mais pro lado do Franca, Fábio. Instituto e Minas é outro confronto aí das quartas de final que acontece no dia 8, né? Primeira partida acontecendo em Córdoba, as outras 2 em Belo Horizonte. Então, e o Minas, hein? E o Minas, rapaz. O Minas, bom, vamos lá, líder do NBB, passou invicto também na fase de grupos da BCLA, só que tá com alguns problemas, né? O Minas tá sofrendo um pouco mais nos seus jogos e principalmente, Fábio, o Minas perdeu Luiz Monteiro. O grande reforço da temporada, o dominicano, voltou para o seu país de origem, não faz mais parte do elenco do Minas. Monteiro, inclusive, que foi eleito o MVP do grupo B, do grupo C, perdão, né? Da primeira fase da BCLA. Então, que o Minas passou ali com 6 vitórias contra o Kimmich e contra o Biguá. Além disso, Scott Machado se lesionou, né? Baralho voltou, o que faz com que a equipe jogue de um jeito diferente, arme de um jeito diferente. Às vezes dá certo, às vezes tem muita dificuldade. Então, é um Minas ainda poderoso? Sim, mas é um Minas muito mais instável. E vai enfrentar um Instituto que está na 2ª posição do Campeonato Argentino, 15 vitórias e 6 derrotas, que na primeira fase ficou em 2º lugar do grupo C, do grupo D, perdão, perdendo todos os seus jogos para o SESI Franca e vencendo todos os seus jogos do Leones de Quilpué do Chile, mas deu bastante trabalho para o Franca, principalmente nos 2 primeiros jogos, né? No último não, o último Franca passou o carro, mas os 2 primeiros jogos, principalmente a partida na Argentina, o Instituto deu bastante trabalho, encrespou bem a situação para o SESI Franca, e é uma equipe perigosa, que vai enfrentar um Minas que é melhor, é favorito, mas que está num momento ruim. É um Instituto que tem nomes como, por exemplo, Leandro Vildoça,
Não é o Pepe Vildoça, aquele do ano passado, que jogou no Flamengo recentemente, tá? Mas é um armador ainda competente, é um dos grandes nomes do time nessa edição, nessa temporada. Tem o Pomoli, tem o Lugarini e tem também, Fábio, Nicolás Copedio, aquele mesmo que jogou no Minas temporada passada, saiu da equipe depois de um caso de racismo contra o Matheus Buiú, hoje do São José, então na época no Cerrado. Então, e é um jogador que depois que saiu do Minas, o Minas deu uma desandada, né? Tanto pela polêmica, pelo turbilhão que virou a equipe do Minas, mas também porque ele era uma peça importante. Não era um dos principais do time, mas era uma peça importante, sim. E agora vai jogar contra o seu ex-time. Né, tá indo bem nessa BCLA, tá ali com aproveitamento legal do perímetro também, e é uma equipe que pode dar trabalho, Fábio, pode dar bastante trabalho para o Minas, que tá mais errático nesse momento da temporada, só que eu ainda mantenho um favoritismo pro Minas, porque é mais time, tem a opção de fazer o terceiro jogo, a possibilidade de fazer o terceiro jogo em BH, então eu ainda considero o Minas favorito para vencer, mas é mais parelho, eu acho, do que o confronto do Franca. Exato, né? E outro jogador também que foi novidade ao longo da própria Champions League no time do Instituto é o Emmett Holt. Lembra dele? Opa, ala pivô americano, jogou pelo Bauru Basquete. Não teve um grande destaque, principalmente no começo, mas na metade pra frente acabou melhorando um pouquinho, mas não teve ali uma passagem muito lembrada pelo basquete brasileiro. Mas conhece o Minas, né? Conhece como os times brasileiros jogam, pode ser importante também para a equipe do Instituto. Foi reforço na reta final ali da Champions League, teve 3 atuações na Liga Argentina pelo Instituto. Uma ele fez 17 pontos, né, contra o Regatas, outra ele fez 14 contra o Platense e contra o Riachuelo ele fez 8 pontos. É um jogador que tá entrando na rotação ali, né? É um nome de rotação que pode ajudar muito o Instituto também, né? Tendo um quinteto um quinteto completamente ali platense, né? Com os argentinos e o Pomoli, que é uruguaio, né? Mas tem ele aí para trazer o molho estadunidense, Guanais, trazendo o molho barbecue aí para a equipe do Instituto. Bom, pelos nomes até que a gente mencionou, dá para ver que até, por exemplo, o Quimissa tem caras mais interessantes, mas eu coloco esse confronto um pouco mais aberto, mais pelo Minas, pelo momento da temporada do Minas, do que pelo próprio Instituto, apesar de ser sim um bom time e estar bem na Liga Argentina. É aquela coisa, né, que a gente falou, acho que na edição passada, né? Somente os problemas dos times brasileiros para tirar o título de um time brasileiro nessa Champions League. Exato. Tem o Boca, né? Talvez seja ali o grande que tá na chave contra o Real Estelí. Né? Talvez sejam os dois ali, né, que possam crespar um pouco, porque o Final Four é jogo único, né? Então é aquilo. Uhum. Vai igual o Flamengo ano passado, faz um jogo ruim contra o Quimsa e acabou, perdeu. Então isso abre um pouco mais a possibilidade, mas no papel eu acho que esse ano é bem voltado para os brasileiros mesmo. E o Flamengo contra o Los Paisas de Medellín? Time que o quinteto é completamente não colombiano, né? Pois é, com alguns nomes até conhecidos, né? O Vitor Liz, o Eloy Vargas, caras que a gente está acostumado a enfrentar, inclusive nos confrontos internacionais, até a seleção brasileira também. É um time perigoso por esses nomes, né? Você tem, vamos pegar aí, Vitor Liz teve 27 pontos de média na primeira fase da BCLA. O Glenn Close, 17 pontos, Eric Crawford, quase 15. São caras que vêm voltados mesmo para disputar essa BCLA, mas que eu acho um pouco complicado você colocá-los à frente do Flamengo. O Flamengo está num momento de transição, está num momento ali de se adaptar ao novo técnico, o Sérgio Alveide Hernandes, mas o Paisas sofreu para se classificar, né? Num grupo ali com o Real Estelí, com o Toros Del Valle, o Paisas teve uma campanha de 3 vitórias e 3 derrotas. Tem esses nomes que são muito perigosos, sim, mas eu acho que até o fato de ser melhor de 3 às quartas de final dá um favoritismo bem grande pro Flamengo, que sabe jogar BCLA, sabe jogar esse tipo de torneio, e se fosse jogo único, até poderia ficar um pouco mais preocupado, né, de um desses caras resolver fazer 30 pontos,
20 pontos, 25 pontos, né, num jogo e acabar resolvendo a partida, mas ainda sendo o melhor de 3, eu acho que tá bem mais pro Flamengo, né? Né, o desempenho coletivo do Flamengo pode falar mais alto, né, contra esse time dos Paisas. Até ver, né, como vai ser o comportamento, né, da equipe com o Hernandes. A gente já tá vendo isso um pouco já no NBB. O Hernandes também conhece muito, né, o cenário internacional, né, então acho que também não sofre com essa pressão. Justamente, né, essa questão de ser um confronto melhor de 3 dá uma condição para o Flamengo, inclusive decidir em casa, né, vai ser importante, né. O jogo da vida do Paisas vai ser o primeiro, né, na Colômbia. Dependendo ali de como for, o Flamengo pode encaminhar uma classificação. Eu acho que esse é uma partida-chave aí nessa série e que acredito que tem aí o Flamengo como favorito, assim como os outros confrontos aí dos brasileiros. Jogos então, esses primeiros nos dias 8 e 9 e 10, né, o Boca enfrentando o Estelí, é uma série interessante, né, entre essas duas equipes aí. O primeiro jogo do Boca e Estelí em Buenos Aires, então das 4 séries, 3 acontecendo na Argentina, né, na primeira leva, primeiros jogos. Depois, nos dias 12 e 13, tem a definição dos jogos de Minas Instituto e o Minas contra Instituto e César Franca contra Quinça. E aí, nos dias 14 e 15, as definições dos confrontos entre Flamengo e Paisas e entre Real Estelí e Boca. E aí depois a gente define então o Final Four da Champions League, que vai acontecer no fim de abril, né? É isso, em sede ainda a ser definida, claro, num dos 4 semifinalistas. Então, semana que vem traremos os resultados. Será que a gente traz os resultados, Fábio? Acho que a gente já traz, né? Ou não? De classificados? Eu acho que ainda não, né? A gente traz os primeiros jogos, né? A gente traz os primeiros jogos, senão a gente vai lançar o podcast sábado, né? Porque os segundos jogos acontecendo de quarta a sábado. É, né? Isso. Então daqui 2 episódios a gente traz aí os finalistas, mas claro, semana que vem a gente vai falar dos jogos que já terão acontecido. Bora falar de NBB, com 2 assuntos importantes, eu acho, né, pra falar. O primeiro foi a estreia de Sérgio Hernandes, né, pelo Flamengo, Guanais, nessa semana. O Flamengo conquistou aí 2 vitórias. A primeira, claro, ali na estreia dele contra o Pato. Havia aí uma expectativa, né, acerca do desempenho do Flamengo. O Flamengo venceu o Pato por 91-81 e depois, né, foi até o Rio Grande do Sul, até Santa Cruz do Sul, e venceu o União Corinthians, jogo mais apertado ali, por 82-77. Ainda é pouco pra gente ver ali o trabalho, a mão do Sérgio Hernandes nesse time, mas é um Flamengo, Fábio, que mantém, até por conta disso, aquela rotação intensa, né, que a gente via pelo lado do Gustavinho também. Se você for pegar esses 2 jogos, quem mais atuou contra o Pato jogou por 25 minutos, foi o Alexei e o Jonathan Luz. Contra a União Corinthians foi o Jonathan Luz de novo, né, por 29, quase 30 minutos ali contra o Único em Santa Cruz do Sul. Então a gente vê ainda bastante dessa rotação, um time que ainda chuta muito de 3 pontos. Eu não vi o jogo contra a União Corinthians, eu vi alguns trechos contra o Pato, então até minha análise carece um pouco nessa semana, eu peço até desculpas, não deu tempo de assistir muita coisa do Flamengo do Sérgio Hernandes, mas me parece, até pelos relatos que eu li, pelas pessoas que eu conversei, que ainda é um time bem parecido com quem a gente já vinha vendo do Flamengo, e que vale ressaltar, era o melhor Flamengo dos últimos anos. Então também é um pouco complicado a gente imaginar que o Sérgio Veja tentaria mexer tanto logo de cara. Claro, ainda tem ali 2 meses, 1 mês e meio, pelo menos até os playoffs do NBB, mas é um time que tá mantendo a consistência, né? Eu tinha um certo receio de que pudesse ter ali um certo abalo nesse começo, mas pelo menos nas 2 primeiras partidas parece que tá indo tudo muito bem.
Dá pra dizer que assim, a troca não aconteceu por conta dos resultados, né? A troca aconteceu por outros motivos, né? Então, até por isso, o Oveja também, né, tem uma longa experiência no basquete e sabe, né? Quando um time tá indo bem, você não vai mudar, né? Não vai fazer... Vai colocar o toque do Oveja só por colocar, né? Então, isso ficou notório, pelo menos nesses 2 primeiros jogos, de talvez adaptando aos poucos aí algumas características do treinador, mas que não vai mudar, né? Do nada, assim. O Alexei ali sendo um jogador fundamental, como vinha sendo já, né? A distribuição coletiva da equipe, é o Flamengo que já vinha em crescimento, né? Nessa temporada, vinha em crescimento aí, principalmente aí no desempenho, né, no retorno. E com o Shaq Johnson jogando bem, né, que eu acho que é a grande notícia, porque era quem mais estava devendo no começo da temporada. Em uma das partidas, né, contra o Pato, beleza, fez 14 pontos, mas contra o União Corinthians fez 3. Sim, não, mas com o Gustavinho ele já vinha bem, né? Com o Gustavinho ele já vinha crescendo, ele já vinha crescendo de rendimento em 2025, então o que é muito importante para esse time do Flamengo. Não é o Shaq Johnson que a gente imaginou que seria ainda, mas também não é o do começo da temporada, que, pelo amor de Deus. O time do Flamengo mostrando, né, uma sequência aí de qualidade e se colocando, né, Guanais, na briga pela liderança do campeonato, né? Sim. Porque alguns, talvez ali no primeiro turno, tinha certa questão, porque o Minas vinha bem, talvez um pouco melhor do que o Flamengo, e havia a possibilidade do Flamengo não pegar esse primeiro lugar, né? E agora, com essas oscilações do Minas, e possíveis oscilações, na verdade, né? Com a saída do Monteiro, o Flamengo pode subir na ponta, né? Pode sim. Né? O Flamengo tá num momento que eu acho que a curva é ascendente. E o Minas é aquele traço pontilhado, né? A gente não tem muito como imaginar o que vai acontecer com o Minas, mas eu não vejo... já sofreu bastante contra a Unifacisa, tem dado algumas escorregadas, o Minas tá até dentro dos jogos oscilado um pouco e perdeu um dos grandes nomes do campeonato. Existem motivos de muita preocupação no Minas ainda, claro, é um grande time, pode ser campeão do NBB, pode, tem elenco para isso ainda. O time não era só Monteiro. Aliás, um dos grandes fatores do Minas é que o Monteiro não era tão preponderante assim quanto, por exemplo, o Alexei é pro Flamengo. Né, só fazendo uma comparação bem rasa aqui, o Minas tem uma distribuição bem boa dos seus talentos, só que é um dos elementos que colocam ali um asterisco, uma preocupação, melhor dizendo, nessa reta final de turno do Minas. E você sabe o que vai acontecer no dia 19 de março? Não sei, Fábio. Minas e Flamengo, na Arena UniBH, a partir das 7 da noite. Então... Pô, isso aí podia ser jogo das estrelas, hein? Aliás, ia ser o principal evento do Jogo das Estrelas se acontecesse. Vai ser justamente o próximo jogo do Minas, né? O Minas no NBB, né? O Minas aí vai disputar a Champions League agora, né? Enquanto o Flamengo enfrenta o Caxias antes de disputar a Champions League e depois, no dia 19, vai encarar o Minas. Esse jogo vai ser muito importante aí para definir a classificação, porque caso o Minas vença o Caxias, o time chega a 21 vitórias, tem um jogo a mais, né? Então pode ultrapassar o Minas nesse confronto direto, inclusive. Então vale a liderança, de fato, entre Minas e Flamengo. O confronto entre as equipes no primeiro turno foi no dia 30 de novembro, já faz bastante tempo. O Minas venceu por 81-70. Então 11 por pontos, 11 pontos. 11 pontos aí, então... Isso, vamos ficar de olho, então. E já que a gente tá falando de G4, Guanais, até vendo, né, outras equipes aqui, por exemplo, União Corinthians, que tá oscilando muito, né, no retorno, já foi quarto colocado, chegou até terceiro lugar, né, no campeonato, tá oscilando demais. O próprio Bauru Basquete, com um desempenho muito ruim como visitante, né, o desempenho do Bauru é ali da parte de baixo da classificação, né, como visitante. Vasco também, um time que oscila muito, né, nessa temporada. Paulistano, Pinheiros, que caiu, né, principalmente
no pós-Super 8, a gente tá começando a ver aí um G4 se definindo, né, Guanais? Com o Franca em crescimento, Brasília se mantendo, né, com vitórias importantes contra essas equipes aí do quinto para baixo, Flamengo e Minas disputando a liderança, né? E a diferença aí de aproveitamento, né, desse time do G4 pro restante vai crescendo. Vai crescendo, Fábio. Bom, Flamengo e Minas já lá na frente. O Franca a gente já falou bastante aqui também desse momento. A questão do Brasília é como o time tem conseguido se manter mesmo com muitos desfalques, né? É raríssimo a gente ver o Brasília completo nessa temporada e mesmo assim tá lá em cima, né? Então primeiro não tinha Tom Cook, daí não tinha Gemadinha, depois ficou sem Nesbitt, um bom tempo sem o Von Raidin e agora chegou o Anderson Rodrigues também no meio e agora o time tá recuperando todo mundo, né? O Gui Santos tá jogando, o Gemadinha, o Cook, o Anderson Rodrigues, o Nesbitt e agora voltou o Von Raidin também. Então até por isso eu acho que eu vejo o Brasília como uma peça bem favorita a esse G4. Veja, no momento está com campanha de 18 vitórias e 9 derrotas em 27 jogos. Repetindo, 18 vitórias e 9 derrotas em 27 jogos. E mesmo Corinthians e União Corinthians e Bauru, que estão em quinto e sexto e tem 25 jogos, os dois, se vencerem as suas partidas, podem chegar a 16 vitórias no máximo. Ficariam ali 2 jogos atrás ainda do Brasília. Faltando 9 partidas para terminar o campeonato, né? São 34 jogos, faltando 8, 9, 10 partidas de acordo com o time para terminar o campeonato, já é uma diferença muito considerável para pegar o Brasília. Eu acho que a gente tem um G4 praticamente estabelecido, sim, Fábio. Sim. A única coisa é que o SESI Franca também tem 25 jogos e que se perder as suas partidas, aí igualaria a campanha com União Corinthians e Bauru. Só que é o melhor Franca do ano, né? Tá no melhor momento da temporada, a gente não imagina que o Franca vá perder essas partidas. Mas matematicamente, né, o Franca seria ali o mais provável de sair. Mas na prática, não. Esse é o principal ponto, né? Além das campanhas gerais, o momento, né? O União Corinthians tá perto ali, mas o União Corinthians também tá oscilando. O Bauru com muita dificuldade em vencer, né, como visitante. Então é um cenário que, para os times do G4 que estão em crescimento, né, você falando do Brasília, digamos, reforçado, né, dos jogadores retornando de lesões, e que nesse meio tempo viu jogadores crescerem como o Pedro Mendonça, você tem aí 4 equipes que estão em bom momento. O Minas com essa possibilidade aí, né? Vamos ver como vai ser a sequência até o final do primeiro turno. Mas é um caminho bem interessante. O Brasília, reta final de jogos que ele vai ter, vão ser 3 jogos como visitante contra Pato, agora, né, no dia 14. Depois, só na reta final, dia 17 e 19 de abril, contra Paulistano e São Paulo. Antes disso, vai ter 4 partidas jogando em Brasília, contra Botafogo, Minas, Vasco e Flamengo, né? Então é um cenário aí que o Brasília pode também, né, usar um pouco aí do seu fator casa. É um time que também tem um ótimo aproveitamento como mandante, né? 11 vitórias e 2 derrotas. Então pode aproveitar muito disso para fechar aí no G4. Acredito que o Franca vem em crescimento também e, a meu ver, aí, pelo cenário do NBB, temos um G4 estabelecido. A gente falou do retorno do Daniel Von Raidin. Também há de se destacar, Fábio, um retorno importante para o paulistano, que agora já tem campanha positiva no NBB, apesar de algumas derrotas recentes, está subindo de produção, e tem o retorno do Santi Ferreira, né, que é uma peça fundamental para essa equipe ter um pouco mais de consistência, ter menos erros. O Paulistano é um time que estava errando muito sem ele, deixando a armação apenas com os jovens ou com o Crescenzi, que não é a dele, né? Não é a especialidade do Crescenzi. Então a volta do argentino Santi Ferreira tende a dar uma estabilidade maior para esse time do Paulistano. Vale a gente ficar de olho, Fábio. Nessa reta final de NBB, quem também dos times ali da metade de cima da tabela, quem tá para voltar é o Gemerson, mas aí bem perto dos playoffs mesmo no Bauru Basquete, né? Então, pensando em termos de classificação, acho que não deve fazer muita diferença. Mas são
nomes, são os retornos importantes visando os playoffs. Minas ainda precisa recuperar o Scott Machado, e que eu me lembre, e o São Paulo precisa recuperar muita gente, né? Muita gente, para voltar ali a ter um desempenho mais interessante, porque tem sofrido muito com desfalques também. Hora e vez agora da seleção da semana, né? O quinteto ideal da semana e a nossa corrida pelo MVP. Vamos começar com o quinteto. Temos aqui na armação Jorginho do César Franca, Didi, também do Franca, aí nas alas, né? Junto com o Monfort do Corinthians. Os pivôs, o Paulick do Vasco e o Lucas Dias do Franca. Semana francana, hein? Com o Davi Rosseto do Bauru Basquete como sexto homem. Então, Jorginho, Didi, Monfort, Paulick, Lucas Dias e Davi Rosseto. O Franca fez um jogo muito bom contra o Corinthians, né? Que chegou a dominar boa parte da partida, fez 98 pontos, o ataque funcionou muito bem. E principalmente no segundo período, né, quando abriu essa vantagem, foi 27-15 para o Franca no segundo quarto, contra o Timão jogando no Pedrocão, e acabou se destacando bastante, Fábio. Outros times ali fizeram, São José fez mais de um jogo, ganhou um, perdeu o outro, os demais sem tanto destaque assim individual, quanto esses caras do César Franca, mostrando realmente o bom momento que o time vive na temporada. Agora a corrida pelo MVP, que tem aí na 10ª colocação o Lucas Lacerda do Brasília. O 9º lugar é o Lucas Cauê do Corinthians. O 8º lugar é Dwayne Johnson do União Corinthians, caindo Dwayne Johnson. No 7º lugar tem o Paulick do Vasco. 6ª colocação para Daniel Von Haidin do Brasília. 5º lugar para Faverani do São Paulo. No 4º lugar, o Douglas dos Santos, do São José. 3º lugar para o Alexei Borges, do Flamengo. O 2º lugar é de Dom Traubright, do Bauru. E o 1º lugar é Jorginho, do César Franca. Poucas alterações, nenhum nome novo nesta semana na lista, porque novamente foram poucos jogos, né? Mas a gente vê o Jorginho se descolando nessa lista do MVP, né? E eu vou falar pra você, Alexei chegando no Bright ali pra pegar esse 2º lugar eventualmente. E outros nomes em crescimento também, né? Paulitti tá indo bem, Lucas Lacerda também tá indo muito bem. Por outro lado, Dwayne Johnson e Faverani não estão repetindo os grandes momentos do primeiro turno. Sessão perguntas agora do podcast Duas Saídas. Opa! A primeira, na verdade, a primeira é a última da semana passada, né? Porque faltou a resposta. Oh. É que foi uma pergunta 3 em 1, né? Do Eduardo Almeida. Faltou responder a pergunta que ele tinha mandado, né? Se tem algum treinador brasileiro no mesmo nível do Sérgio Hernandes, né? O novo técnico do Flamengo. Em carreira de seleção não, obviamente, né? O Sérgio Hernandes, aí medalhista olímpico, vice-mundial. Mas também, vamos falar a verdade, né? Nos últimos 15 anos a gente não teve brasileiro no comando da seleção brasileira. A gente teve o Gustavinho durante 3 anos. Então, é uma comparação injusta. Mas, a nível nacional, a gente tem caras com currículos semelhantes, bem semelhantes, inclusive. O próprio Gustavinho, vencedor de Intercontinental, vencedor trocentas vezes do NBB, ganhou BCLA. A gente tem o Guerrinha, que não conseguiu levar o NBB ainda, mas foi vice-campeão, acho que 3 vezes, né? 2 por Bauru. Não, uma por Bauru, 2 vezes, né? Uma por Bauru e uma por Mogi. Mas é campeão de Sul-Americana, é campeão de BSLA. Tem vários títulos aí na conta recente, o Guerrinha. Elinho, com também título continental, título intercontinental, tricampeão do NBB. Demetrio Serraciu, campeão do NBB, grandes campanhas continentais também. Então, a nível nacional, nós temos, sim, treinadores excelentes, tá? Excelentes. E aí, eu destaco nesse ponto Gustavinho, Elinho tá indo muito bem, o Demetrios, eu acho o trabalho dele sensacional. Guerrinha é um cara que
ao longo desses anos teve temporadas muito boas, algumas mais abaixo, mas é um cara também extremamente competente. Então, em termos de qualidade, sim, temos ótimos treinadores. Mas em currículo internacional, aí a competição é injusta de fato, né? Não tem ninguém que chegue perto do Sérgio Hernandes, e aí nem os estrangeiros que treinaram o Brasil chegam perto do Sérgio Hernandes. Claro, você tem ali Rubem Maiano, que foi campeão olímpico lá em 2004, né? Mas de 2004 para cá, o Sérgio Hernandes está na frente, né? Em termos de currículo internacional. O Moncho Monsalve não chega perto, o Petrovic não chega perto, né? Então, eu acho que a comparação é meio nessa esteira, né? Pergunta do Gustavo Lima, aí sobre o basquete feminino, viu? Como está o basquete feminino no Brasil comparado com o mundo em estrutura competitiva? E também quais são as maiores dificuldades das jogadoras de basquete no Brasil e por quê? Bom, em termos de estrutura, é que tem assim, o Brasil ele tem uma peculiaridade, né? Porque a estrutura comparada ao basquete disputado na América do Sul aqui, o Brasil está acima, né, dos demais. Tanto que por muitos anos o domínio brasileiro no Campeonato Sul-Americano, por exemplo, era tratado como algo certo e muito celebrado. Porém, a nível internacional, principalmente ali as competições europeias, é mais difícil. As ligas estão um nível superior, né? As ligas europeias estão um nível superior em termos de investimento, em termos de estrutura. É um grande problema, de fato, né, igualar. Tanto que a prioridade das atletas quando tem essa condição é jogar na Europa, né, e aí isso já fica perceptível, né, retornando depois no término da temporada para jogar aqui no Brasil para complementar a renda, o que é trazendo já outra resposta, né? Entre as maiores dificuldades das jogadoras, que eu e o Guaná, a gente já falou muitas vezes aqui, né, é essa questão do salário ser muito baixo e por conta disso também as jogadoras terem que não ter férias, né? Essa é a realidade para muitas delas e assim, seja do nível LBF aqui ao nível internacional. É isso que eu ia falar, esse é um problema mundial, né? Esse é um problema mundial. Esse que é a grande dificuldade. Não existe um período de descanso, ou se existe é muito inferior, talvez até o necessário para as atletas, né? E esse é um dos problemas que eu vejo, né, do basquete no Brasil, no basquete no mundo, né? É essa dificuldade da jogadora. A WNBA está tentando começar a mudar isso um pouco, né, com pagamentos melhores, maior estrutura, mas é uma questão que é bem complicada lá. Mas aqui, voltando para o Brasil, a própria estrutura, até comparada a outros esportes, ao basquete masculino, é bem abaixo, a ponto de, em episódios anteriores, nós celebrarmos que a LBF, a Liga de Basquete Feminino, estabeleceu metas de médio prazo, eu não lembro agora até que ano, se era 2029 ou 2030, de melhorias físicas até na estrutura dos times. Então, por exemplo, padronização de quadras, a gente não tem padronização de tipo de piso no basquete feminino ainda, né? Então, agora vai ter, a LBF instituiu isso. Alguns requisitos mínimos de treinamento, a LBF vai ter. Que mais? Participação em torneios de base, até essa parte de fazer o jogo acontecer, de dar um desenvolvimento melhor, uma estrutura melhor mesmo para as atletas poderem desempenhar o basquete, se desenvolverem também as mais jovens, caiu um negócio aqui. Ainda é bem aquém no Brasil e ainda está melhorando aos poucos ainda esse ano. Então, é bem mal desenvolvido o basquete brasileiro nesse sentido, é bem mal estruturado. Claro que você tem ali boas ilhas, né? Você tem, principalmente acho que a equipe do SESI faz um trabalho bem legal, algumas equipes também, São José está com um trabalho bem legal, Campinas, que dão estrutura para as atletas, que dão boas instalações pelo menos, porque nem isso a gente tem em alguns lugares, né? Instalações para as atletas a gente não tem às vezes. Então, a gente está
bem atrás do mínimo pra gente considerar, assim, do ideal a gente tá muito longe. Do mínimo, a gente tá se aproximando, mas ainda é bem abaixo do que deveria ser. O Saulo Borges pergunta, acho que ele tá interessado em montar um time. Ele fala, em média, quanto custa pra entrar ou participar do NBB? Olha, eu não tenho os dados das últimas 2 temporadas, mas tava em torno de 2 milhões, né, os requisitos, a quantia mínima para você disputar, né? Você tinha que comprovar um orçamento de perto de 2 milhões de reais por ano para você disputar o NBB. E para quem chega na competição, você tem que comprar uma franquia, né? Você tem que comprar um espaço no campeonato. E essa franquia, ela estava, as últimas vendas que aconteceram foram ali entre 400 e 550 mil reais. Os últimos times que entraram não foram comprando franquia, né? Eles já tinham. Então, Botafogo, Vasco, São José, são equipes que já tinham essa participação, que já tinham esse direito, mas estavam licenciados por um motivo ou outro, e voltaram agora. Então, não sei, pro ano que vem, por exemplo, vamos supor que um Cruzeiro queira entrar, né? Que é o time aí que mais fez força nesses últimos tempos. Eu não sei quanto que ele pagaria, mas eu acho que seria pelo menos uns 500 conto. Pelo menos se a gente for levar em consideração o andamento das temporadas anteriores. Então, numa primeira temporada, você ia precisar ter algo ali em torno de 2,5 milhões a 3 milhões de reais para jogar, considerando franquia e orçamento anual. Mas esse é um time de fundo de tabela, tá? É um time de orçamento bem baixo. Para você brigar lá em cima, você tem que ter aí já um orçamento de uns 8, 10 milhões de reais. Bom, Flamengo e Franca ultrapassam isso, mas para brigar lá o orçamento tem que ser bem maior. Mas para entrar, uns 2,5 milhões, 3 milhões você entra. Agora uma pergunta vinda do Spotify, do Hugo Felicidade. Opa. Galera do melhor podcast de basquete nacional. Uma dúvida. Vejo muitos nossos times, nossa liga, se espelhando na NBA. Parcerias, amistosos. Porém, ao meu ver, o caminho a seguir, a espelhar, é outro. É lá na Europa. Estou pensando de uma maneira burra? Não está. Faz muito sentido isso. O cenário, até de formação de atletas, da maneira como as ligas acontecem, é muito mais semelhante à Europa do que aos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um modelo meio próprio, certo? Só que existe a parceria aqui da liga com a NBA, existem workshops, existem lições a serem tiradas da NBA também. E vamos lá, a gente não se espelha tanto assim, né, no final das contas. A gente tira muita inspiração da Europa, a gente tira muita inspiração da Argentina, por exemplo, que tem uma relação muito próxima com a Liga Nacional de Basquete. O que eu vejo até nesse cenário é que deveria haver uma proximidade institucional muito maior da Europa do que da NBA. Perdão. Deveria haver uma proximidade institucional muito maior da Europa, assim como acontece com a NBA. Tá? A gente não precisa diminuir uma para ter a outra. A gente pode beber de várias fontes diferentes. Veja, qual que é o espelho para um Flamengo, para um Corinthians? Qual deveria ser, né? Para um Botafogo, um Vasco? Não tem que ser o Orlando Magic, sabe? Não tem que ser o Miami Heat para ficar nos times da Flórida. Tem que ser o Olympiacos. Tem que ser o Real Madrid, tem que ser o Barcelona, o Bayern de Munique, o Panathinaikos e o Fenerbahçe. Sabe, que são os grandes clubes de futebol com torcida massiva que conseguem transferir público para o basquete de uma maneira incrível. E os times brasileiros de futebol, por exemplo, não. Qual que tem que ser um grande exemplo pro Bauru Basquete, pro Franca, pro União Corinthians? O Basconia. Que é um clube menor, clube interior, que consegue brigar lá em cima o tempo inteiro, sabe? Os melhores exemplos estão lá. Os melhores exemplos para esse cenário estão lá. Agora, em termos de marketing, instituição, até em relevância para aproximar público, a NBA, é claro, que tem muito a acrescentar no cenário brasileiro. Em termos de gestão, a gestão seria mais próxima dos clubes europeus, mas assim, de boas práticas, de fazer um game day, um espetáculo, um marketing legal, a NBA tem muito a oferecer.
muito mesmo. Então, eu acho que assim, não tem que diminuir uma para ter outra. A gente tinha sim que aumentar a inspiração europeia, se é que dá pra gente colocar nesses termos, né? Eventualmente, também, por exemplo, se tiver uma estrutura melhor, juntar com a Argentina e com o Uruguai e dar um pé na BCLA e monta uma liga própria, igual a Euroliga, se julgar que é a melhor opção. Mas são coisas que devem estar no radar. Os clubes grandes têm que se espelhar nos clubes grandes da Europa, principalmente. Como que esses caras conseguem levar público? Como que o Real Madrid consegue levar público? Sabe? Então o Real Madrid tem um baita orçamento, mas como que o Fenerbahçe consegue levar público? Como que o Olympiacos leva público? Essas coisas que a gente precisa se espelhar mais na Europa, mas sem abrir mão da NBA, é claro. Que o Brasil tem essa possibilidade de aproveitar os dois lados de uma maneira muito boa mesmo. Sim, né? Acho que em questão administrativa estamos mais próximos da Europa. Justamente aquela coisa que a gente sempre fala, né? Da dificuldade do NBB aqui de serem modelos diferentes de negócio, que é o que acontece na Europa. Exato. É um jeito muito mais próximo justamente com a nossa realidade, em termos administrativos, justamente. Mas a gente precisa levar em conta também, veja, estamos falando de Europa e a gente falou de uns 5, 6 países diferentes. Né, porque também não é um mar de rosas. Sim. Na Europa. A Europa tem casos de sucesso. A Euroliga é um caso de sucesso, no geral sucesso, mas tem os seus problemas também, tem as suas polêmicas também. E veja, a gente precisou pensar times em cada país aqui. Não é também que tá na Europa é tudo bom. Então, não é um modelo único a ser copiado. São, de fato, inspirações em questões específicas que o Brasil tem muito ainda a crescer. Valeu a todos que mandaram perguntas aí, tanto no Spotify, né, com o Hugo Felicidade, como o pessoal que mandou pelo Instagram. Fica sempre o convite aí, viu? Deixa o seu comentário, deixa a sua pergunta, seja no Instagram quando a gente coloca ali no Stories, seja aí no YouTube, né, ou também no Spotify. Valeu demais, pessoal. Claro, da curtida, o comentário, principalmente, o comentário nos ajuda muito, gente. O comentário nos ajuda muito. No YouTube, no Spotify também. Então, por favor, interajam lá, a gente sempre responde todo mundo. Vamos que vamos aumentar o tamanho da nossa família aqui do basquete brasileiro. Foi pra conta, 54ª edição do podcast Duas Saídas, gravado no dia de carnaval. Valeu demais, Guanais. Valeu, Fábio. E semana que vem com BCLA, com prévia de Liga Ouro, né? Será o episódio anterior ao início da Liga Ouro, já com LBF tendo começado, NBB também. Muitos assuntos, muitos temas, Fábio, para nossa próxima semana. E como diz o outro, não perda. Valeu, pessoal. Até a próxima edição, a edição de número 55. Vem aí. Forte abraço. Falou.